Vamos lá, então, gente. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos aí à nossa aula síncrona. A Cecília já se manifestou que tinha uma dúvida, então eu vou começar pela dúvida da Cecília. Você pode falar, Cecília, qual foi a dúvida que você teve? Cecília? Bom, eu acho que a Cecília não está entre nós no momento. Pessoal, quem teve dúvida, quiser se manifestar, quiser começar, pode falar. Pode ser dúvida dos vídeos. Bom, vamos aquecendo então. Eu disponibilizei para vocês no sistema acadêmico hoje a lista de exercícios. Aquela lista de exercícios que vale ponto, né? Mas eu também coloquei aqui na plataforma, no Teams, uma listinha de exercícios, que foi a primeira lista de exercícios que eu apliquei no semestre passado, que ela aborda umas questões bem preliminares assim a respeito das EDOs de primeira ordem, na verdade, a respeito das EDOs de maneira geral, que é os aspectos relacionados às classificações que a gente faz dessas equações, soluções de uma equação. Então, umas coisas interessantes que eu não consegui colocar na lista de exercícios avaliativos, porque acabava sendo o tipo de questão mais afeito a, às questões discursivas, que eu preferi não colocar nessa primeira lista de exercícios avaliativos. Então, eu quero começar conversando com vocês a respeito dessa listinha, está disponibilizada aí no início, no chat inicial da aula, estava já disponibilizado. Se alguém perdeu e não viu, pode também procurar no porta-arquivos da nossa turma aqui do Teams, que ela está disponível aí também. Joia? Eu vou projetá-la aqui na nossa aula, na nossa sala, tá? Aí todo mundo tem acesso a essa listinha aqui, ó. Tá bem? Ela estava disponível aí para vocês. São 2 exercícios, tá? Que eu propus naquele momento, e são 2 exercícios relativamente simples. O primeiro deles é sobre integração, tá? São 3 integrais a serem calculadas, e esse exercício é um exercício provocativo no intuito de mostrar que uma dificuldade muito grande que vai aparecer ao longo do curso é a dificuldade de cálculo das integrais, tá? Muita gente tem dificuldade no cálculo de integrais. Então, um primeiro exercício sobre isso, tá? Aqui, esses 3 exercícios, cada um deles cobra do aluno a utilização de uma propriedade que é muito importante. As 3 são muito importantes, que é a integração por substituição, no primeiro caso, a integração por partes na segunda questão e a integração por frações parciais no terceiro caso. Essas 3 técnicas de integração são extremamente importantes para a gente, tá? Ao longo do curso, nós vamos nos deparar inúmeras vezes com essas integrações. Então, é imprescindível que você tenha uma prática muito boa com a integração. Quem tiver dificuldade com integração, eu recomendo pegar um material lá de cálculo 1. Eu tenho até uma listinha, eu acho que eu vou postar essa lista de exercícios de integrais. E aí quem quiser pegar e fazer a lista, já vai estar à disposição. Para exercitar mesmo
essas técnicas de integração, tá? Porque na maioria das vezes as dificuldades, muitas dificuldades esbarram aqui, na hora que você chega numa integral como essa e você olha para ela e fala assim, pô, o que que eu faço? É claro, aqui nesse exercício eu dei a dica, ó, usa frações parciais, tá? Mas como é que eu faço para usar frações parciais aqui? Né? Como é que se aplica? Primeiro eu preciso fatorar esse denominador num produto de polinômios de primeiro grau com segundo grau. Então essas coisas precisam estar muito vivas na cabeça de vocês para que as dificuldades não apareçam. Então eu peço que vocês depois tentem, essa listinha está aí, tentem fazer essa listinha de exercício também, esse primeiro aqui, para vocês se convencerem de que é efetivamente necessário, talvez, pegar alguns exercícios mais sobre integração e tentar resolver. Claro que à medida que a gente for se deparando com essas integrações ao longo do semestre, a gente pode, né, auxiliar nisso daí, mas é um exercício interessante, essa recapitulação das técnicas de integração. Professor. Oi, pode falar, Raíssa. Essa lista que você vai disponibilizar, ela tem resposta das questões? Ô, Raíssa, não tem, porque essa lista foi um apanhado de integrações que eu fiz há algum tempo já, e é assim, é um recorte. Eu fui fazendo cópia de algumas partes, de algumas folhas de exercícios do livro e fui montando essa lista. É meio a granel, assim, vamos dizer, tá? Não, beleza. Mas olha só, independente, se você quiser fazer, não precisa pegar a lista de exercícios. Pega um livro de cálculo 1, se você tiver à disposição, pega um livro de cálculo 1 e aí vai fazendo os exercícios que tiverem resposta, tá? Não precisa ficar presa à lista que eu vou disponibilizar, porque o exercício que você fizer vai fazer o mesmo efeito que aquele exercício que eu tiver postado lá para você, tá bom? Tá bom. Ô, O professor, importante é realmente exercitar essas técnicas. Pois não? A gente também vai ver assim, muito de integrais trigonométricas, porque essa era a que eu tinha mais dificuldade. Não. Quem foi que perguntou? Agora foi a Raíssa, antes tinha sido a Daniele. Desculpa, Daniele, agora há pouco. Ô, Raíssa, não. Integrações trigonométricas, não. Por quê? As integrações, elas aparecem na hora que você vai tentar resolver uma EDO. Em geral, as EDOs que a gente resolve, elas não vão envolver, assim, muitas funções trigonométricas, não. Então, essas funções trigonométricas não aparecendo nas EDOs, elas acabam não aparecendo nas integrações que a gente tem que fazer. Então, as integrações... Nossa, graças a Deus. As substituições, em geral, são essas substituições mais simples mesmo, tá? São esses casos mais simples. Tá bem? Entendi, perfeito, obrigada. De nada. E aí, pessoal, o segundo exercício é como eu falei. O segundo exercício, ele cobra aqui uma série de coisas que eu gostaria de discutir com vocês, né? Talvez nem todo mundo já fez o dever de casa de assistir aos vídeos, né? Ou então está um pouco tímido ainda para colocar as dúvidas, e se for essa a razão, não fiquem, podem perguntar o que quer que seja. Mas esse segundo exercício, ele aborda os aspectos da classificação das EDOs, quanto a sua ordem e quanto à linearidade. E ele aborda também a questão do que é a solução de uma EDO, do que é a solução geral de uma EDO, o que é uma solução particular de uma EDO, tá bem? Então eu queria, com essa listinha de exercícios, eu não vou resolver essa lista de exercícios aqui com vocês. Na verdade, até a gente vai discutir algumas coisas, a gente vai rabiscar algumas coisas aqui, mas para reforçar o que foi apresentado nos vídeos que eu disponibilizei e trazer um entendimento maior sobre o material que também está disponibilizado. Falando em vídeo e em material, agora há pouco na aula na outra turma, um aluno me alertou que o professor Reginaldo, autor do nosso livro Texto, ele também tem um canal no YouTube com vídeos que ele discute os temas do livro, tá?
Eu postei agora há pouco também, aqui na turma, nas postagens gerais da turma, no chat geral da turma, eu postei o link para o vídeo do professor Reginaldo, para o canal do professor Reginaldo. Eu não confesso que eu não olhei os vídeos ainda, porque eu descobri agora há pouco. Eu vou dar uma olhada com cuidado, mas a julgar que ele é o autor do material, eu creio que seja bastante interessante. O canal de vídeos dele é uma outra fonte que vocês podem utilizar. Tudo bem? Inclusive, eu pretendo talvez passar a explorar um pouco os vídeos dele. Eu desconheci o canal, devo passar a explorar. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá. EDO, o que significa EDO? EDO significa equação diferencial ordinária. Vamos pegar as duas primeiras, equação diferencial. Equação diferencial é uma equação que envolve uma função e suas derivadas. Tá bem? Só que aí quando você fala em derivada de uma função, existem as derivadas ordinárias, que são as derivadas de funções de uma variável, e as derivadas parciais, que são as derivadas das funções de função... um trava-língua aqui agora. Que são as derivadas parciais, são as derivadas de funções de várias variáveis. 2, 3, quantas forem. Então, quando a gente fala de equações diferenciais ordinárias, nós estamos falando de uma equação diferencial, ou seja, uma equação que envolve função e derivada, mas função e derivada de uma única variável. Então, você está falando de uma função y de x. A equação diferencial é d2y dx2 menos 2 sobre x² y igual a zero. Está vendo aqui? X é a variável livre da equação e y é a variável dependente, ou incógnita, nesse caso, da equação. Y e suas derivadas são desconhecidos quando você escreve essa equação. Tá certo? Agora, uma equação diferencial parcial é uma equação que vai envolver uma função e as suas derivadas, só que como a função depende de várias variáveis, as derivadas são as derivadas parciais. Então você tem essa primeira classificação. Equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais. As equações parciais nós não vamos ver. Daí é assunto para o curso de cálculo 4. Nós vamos nos ater às equações diferenciais ordinárias. Ou seja, a nossa função incógnita depende de uma única variável livre. Tá? Então, uma coisa muito importante sobre essa introdução das equações diferenciais é entender que a incógnita de uma equação diferencial é uma função. Então, y aqui não representa uma variável qualquer. Y representa uma função. Y, deixa eu escrever aqui, y é uma função que depende da variável livre. Y igual a y de x. Ou, se a variável, nesse caso, nesse quarto caso aqui, a variável livre é t, y é uma função da variável livre t. Então, y é uma função incógnita. Tá bem? Essa é a primeira coisa importante de se entender a respeito sobre as EDOs, as equações diferenciais de maneira geral. A segunda classificação das equações diz respeito à ordem da equação. E aí é a coisa mais simples de entender. Uma equação de ordem 3 significa o quê? Uma equação diferencial de ordem 5 significa o quê? Uma equação diferencial de ordem 2, ordem 1. Significa que a maior derivada que aparece na equação possui aquela ordem. Então, se você olha para essa equação 1 aqui, ó. Se você olha para essa equação 1, qual é a maior derivada, ou, se você preferir, qual é a derivada de maior ordem que aparece nessa equação 1? Qual é a derivada de maior ordem que aparece nessa equação 1, pessoal? É d ao quadrado y? Não é d ao quadrado y, Raíssa, mas é isso, mais ou menos é isso. A ordem mais alta
Isso daqui não é d ao quadrado, isso daqui é a derivada segunda de y em relação a x. Ou seja, você está derivando y duas vezes em relação a x. Essa equação aqui eu poderia reescrevê-la assim, ó. Y, duas linhas, menos 2 sobre x ao quadrado y igual a 0. Então, qual é a maior derivada que aparece nessa equação? A maior derivada que aparece nessa equação é a derivada de segunda ordem. Portanto, essa equação é uma equação de segunda ordem. Da mesma maneira, o exercício número 2 também é uma EDO de segunda ordem, tá? Porque a maior derivada que aparece é a derivada de ordem 2. Os dois outros exemplos são equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Ela é ordinária porque as derivadas que aparecem aqui, ó, essa notação, né, é a notação de Leibniz para as derivadas ordinárias, ou seja, y é uma função que depende apenas de x. Aqui, y' é a notação padrão para a derivada de uma função de uma variável. Nesse caso, embora não esteja escrito aqui que é y de t, como eu estou descrevendo aqui que a outra variável que aparece na equação é t, a variável livre de y é t. Tá bom? Então aqui eu tenho duas EDOs de segunda ordem, duas EDOs de primeira ordem. Então, por exemplo, se eu escrevesse aqui, deixa eu apagar isso aqui. Se eu escrevesse que assim, y, duas linhas, mais y' ao cubo, mais y igual a x quadrado, qual seria a ordem dessa EDO nesse caso? Qual seria a ordem dessa EDO? Segunda ordem. Segunda ordem. E por que não é de terceira ordem? Afinal de contas, tem esse 3 aqui. Porque esse 3 que aparece aqui é uma potência. Eu estou dizendo que a EDO é a derivada segunda mais a derivada primeira elevada ao cubo. Então, isso aqui é uma potência. Mais y igual a x quadrado. Esse 3 que aparece aqui não interfere em nada. A derivada de mais alta ordem que aparece na equação é essa daqui. Só tomem um cuidado, porque eu poderia escrever algo do tipo y5 mais y4 mais... E aí, essa notação entre parênteses não é potência. Essa notação entre parênteses denota uma derivação de quinta ordem. Essa notação entre parênteses aqui denota uma derivação de quarta ordem. Ou seja, essa EDO seria uma EDO de ordem 5. Aqui não é uma potência. Poderia escrever isso daqui, ó, elevado a 5. Mas aí o 5 não estaria entre parênteses. Então isso aqui seria uma EDO de quinta ordem, de qualquer forma, tá? Porque a maior derivada que apareceria seria a derivada de ordem 5, elevada a uma quinta potência que não influencia em nada em relação à ordem da equação, tá? Então, só esse cuidado. Ou seja, a classificação... Oi. Então, tipo assim, mesmo que eu tivesse, por exemplo, eu estou elevando uma variável. E aí eu estou elevando a potência dela. Sim. Sei lá, por um número negativo, que seja. Geralmente a gente usa parênteses, né? Mas aí nesse caso não usaria, ficaria sem parênteses. Não. Porque aí você tá mencionando uma outra... Quem foi que perguntou isso? A Raíssa. O Raíssa. Porque aí você está falando o seguinte, ó, o parênteses, você tá, por exemplo, se você pegar essa expressão x ao quadrado mais y elevado, vou até pegar o mesmo, ó, y elevado a quinta, elevado a alguma coisa, elevado a 5. Então o parênteses aqui está fazendo o papel... Não era isso. O que eu estava falando era assim, se eu elevar a própria potência, não necessariamente tudo, entendeu?
Se, por exemplo, se fosse y elevado a 25, eu colocasse y elevado a 5, que é elevado a 2. Não, mas aí não tem parênteses, né, Raíssa? Seria y elevado a 5 ao quadrado. Você não usa parêntese aqui. Mesmo que fosse com número negativo? Não, mas se fosse com número negativo, aí estaria explícito, né? Porque você não tem derivação negativa, né, Raíssa? É verdade. É verdade. Quer dizer, até tem, mas vocês que não estudam. Entendi. Tá? Você tem razão. Se fosse uma potência negativa, você escreveria algo desse tipo. Né? Aqui daria... Então, teria que botar uma potência ímpar aqui. Mas não nessa situação, tá bem? Beleza, obrigada. Tá. Então, classificação das equações em relação à ordem é só olhar para a maior derivada que aparece, independente de potências que possam surgir. Agora, a última classificação, que é a classificação quanto à linearidade, em geral é mais chatinha de entender. Eu gosto sempre de escrever a equação do plano. Qual é a equação? Alguém aí se lembra lá da Gaave? Qual é a equação do plano? Eu acho que é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d? Não. Não, eu não tenho mais assim. BY. Mais BY mais CX igual a D. Isso. Não tem potência. Então foi até bom. Não tem potência aqui. Na verdade, a potência que tem aqui é 1. Tá bem? Então, na equação do plano, as variáveis são... Opa, aqui eu escrevi errado. Ô, professor, não seria AX, BY, CZ, não? Isso. Eu vou corrigir aqui agora. Obrigado. CZ. Então, veja, quais são as variáveis na equação do plano? X, Y e Z. A, B, C e D são coeficientes. Então, vamos entender aqui como é que essa equação está sendo escrita. X, Y e Z, as incógnitas, estão sendo elevadas à potência 1. O expoente das incógnitas é 1, certo? Atenção para esse detalhe. O expoente das incógnitas é 1. E você tem, então, coeficientes multiplicando essas incógnitas. Nesse caso, coeficientes reais. Bom, isso é o que nós chamamos, o lado esquerdo, de um polinômio linear nas variáveis x, y e z. Um polinômio linear é uma soma de monômios de grau 1, ou seja, a variável está elevado a 1. Aí, se você, por exemplo, tivesse x ao quadrado, deixaria de ser linear, porque você tem um polinômio de grau 2 aqui. Se você tivesse produtos do tipo x vezes y, também deixaria de ser linear, porque como é que você calcula o grau desse produto? Você soma 1 mais 1, isso daqui tem grau 2. Da mesma maneira, se você tivesse x vezes y vezes z, isso não seria linear, porque o grau disso daqui é cúbico. Da mesma forma, se você tivesse, ao invés de x, um seno de x, isso deixa de ser uma função linear, porque seno de x é uma função trigonométrica, não é uma função linear. Relembraram essa história lá da Gaave. A equação de um plano é um polinômio linear nas variáveis x, y e z. E aí, então, o que é uma equação diferencial linear? Bom, quais são as incógnitas de uma equação diferencial ordinária? É a função y. Mas, se você não sabe quem é y, você também não vai saber explicitamente quem é a sua derivada primeira, sua derivada segunda. Todas as derivadas de uma função que é desconhecida provavelmente também serão desconhecidas. Então você pode interpretar que numa equação diferencial, tanto y quanto suas derivadas são incógnitas. Ou seja, y, y', y duas linhas, estão fazendo o papel das variáveis, das incógnitas x, y e z na equação do plano. Tudo bem? E aí, então, a diferença principal é que você vai escrever uma equação diferencial linear da seguinte maneira. Eu vou escrever uma equação de segunda ordem, por simplicidade. A x, para ela ser de segunda ordem, qual é a derivada maior que tem que aparecer?
Para a equação diferencial ser de segunda ordem, qual é a maior derivada que tem que aparecer? A segunda. Segunda. Derivada de segunda. Então, a x vezes y duas linhas, mais bx vezes y linha, mais cx vezes y, igual a dx. Bem? Então, veja, como eu disse, y e suas derivadas são incógnitas. Então, está aqui as incógnitas, e as incógnitas estão elevadas a que potência? As incógnitas estão elevadas à potência 1. Quais são os coeficientes dessa equação escrita dessa forma? Os coeficientes da equação escrita dessa forma são uma função ax, uma função bx, uma função cx e uma função... Observe que os coeficientes dessa equação dependem apenas da variável livre x. Tá? Então, uma equação linear, uma EDO linear, é uma equação em que ela é dada como um polinômio linear nas variáveis y, y', y duas linhas. E é claro, se você tivesse uma terceira ordem, teria y três linhas multiplicado por uma função coeficiente. Os coeficientes não necessariamente precisam ser constantes. Os coeficientes podem ser funções, mas essas funções dependem exclusivamente da variável livre. Então, por exemplo, essa função aqui de cima, o primeiro exemplo é uma EDO linear de segunda ordem. Por quê? Y e y duas linhas tem expoente 1, e os coeficientes dessas duas incógnitas, y e y duas linhas, são funções que dependem de x. Aqui uma função constante 1, e aqui a função menos 2 sobre x². Então, aqui você tem uma EDO linear de segunda ordem. Tá? Em contrapartida, o exemplo número 3 é uma EDO não linear. E por que que o exemplo número 3 é uma EDO não linear? Antes disso, a ordem dessa EDO é 1, porque a maior derivada que aparece aqui é a primeira derivada. Então, uma EDO de primeira ordem não linear. A não linearidade se deve pelo fato de que, veja, esse coeficiente aqui, ó, multiplicando a derivada primeira, depende de x, mas também depende de y. Então, esse coeficiente deveria depender só de x para que a EDO fosse linear. Mas não, ele depende de x e y. Da mesma forma, o coeficiente do y aqui, ó, deveria depender só de x. Mas o coeficiente de y aqui depende de quem? O coeficiente de y aqui é a exponencial de x vezes y. Ou seja, o coeficiente de y depende de x e y também. Então, você tem não linearidade. Em geral, o coeficiente depender de y, ou de y' ou de y duas linhas, já tira a linearidade da equação. Outras maneiras de você tirar a linearidade da equação é se você tiver potências aparecendo, potências diferentes de 1 aparecendo. Então, uma outra situação, eu já tinha até escrito ela aqui agora há pouco. Essa EDO é uma EDO de segunda ordem. Qual é o expoente da y duas linhas? 1. Mas qual é o expoente do y'? O expoente do y' é 3. Então, essa EDO deixa de ser linear por causa desse y ao cubo. Tá bem? Tá claro isso? Sim. Tá claro isso, pessoal? Pode perguntar se estiver ficando com dúvidas, tá? Agora, uma pergunta. Se eu tirar esse... Professor, Oi. o fato de ter um monômio 1 ali, né, na equação 3, isso também faz deixar de ser uma equação linear? Não faz. Não.
Não. Tá. Se, por exemplo, aqui fosse... Quem foi que perguntou? Não, no meio, Rúbia. Não, Rúbia, não deixa. Não Esse deixa. 1 sozinho no meio, esse monômio sozinho. Esse 1 você poderia jogar ele para o lado direito, por exemplo. Entendi. Entendeu? Você poderia jogar ele para o lado direito. Ele seria aquela função d de x que aparece aqui. Entendeu? Ah, tá. Beleza. Mas deixa eu aproveitar. Aqui, ó, se aqui fosse x vezes exponencial de x, ao invés de ser exponencial de xy, essa EDO seria linear, a depender desse coeficiente apenas. Mesmo Claro que com aí. isso, esse 1 aqui não interferiria em nada. A função dependeria apenas da variável x. Tá? Bom, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar a vocês. Se eu tirar esse 3 daqui, tá bom? Tirei o 3. Essa equação agora é linear ou não linear? Pera, que 3? Qual equação, professor? Essa daqui, ó. Aqui, antes, tinha um 3, ó. Deixa eu colocar ele aqui de novo. Tinha o y' elevado ao cubo. E eu disse que isso daqui dava não linearidade, porque você tem o y' elevado a 3. Então, as incógnitas têm que estar elevadas a 1. Então, esse y' ao cubo é que dava a não linearidade. Aí a minha pergunta é, se eu apagar esse 3, essa equação agora é linear ou não linear? Bom, eu acho que seria linear, sim, porque você elevar o x ali não é problema nenhum. O problema tá quando você eleva o y, que é onde você está derivando. Perfeito, perfeito. Quem foi que respondeu? Raíssa. O Raíssa, perfeito. O x ao quadrado não depende das incógnitas da equação. O x ao quadrado é uma função e essas funções coeficientes, a, b, c e d, podem ser qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, escrever uma EDO assim, quer ver? Poderia escrever uma EDO assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu poderia escrever seno de x vezes y, duas linhas, mais exponencial de x quadrado vezes y', mais ln de x ao quadrado mais 1 vezes y igual a zero. Essa EDO, ela é linear. Por quê? Os expoentes das incógnitas y, y' e y duas linhas são todos iguais a 1. E as funções coeficientes dependem apenas da variável x. Não importa quais sejam essas funções coeficientes. Seja uma função trigonométrica, seja uma exponencial quadrática, seja um logaritmo. Independente do que seja a função, se ela depender apenas da variável livre, isso não tira a linearidade. E como você bem observou, como a potência que aparece nessa equação é apenas na variável livre x, isso não afeta em nada a linearidade da equação. Ok? Ô professor, mas e aí? Quando eu tivesse, por exemplo, uma função trigonométrica em y, aí já afetaria, né? Aí já afeta. Porque aí você tem uma composição da função y com uma função que não é linear. Portanto, o resultado dessa composição é uma função não linear. Entendeu? Então, exponencial de y é uma função não linear. Seno de y é uma função não linear. Certo? Logaritmo do módulo de y ao quadrado menos 1. Não linear. Tá bem? Beleza. Ótimo. Então, essas são as classificações das equações. Primeira classificação em relação à função ter uma ou várias variáveis livres. Nesse caso, se tem uma variável livre, a EDO é dita ordinária. Se tem várias variáveis livres, parcial. Como eu disse, vamos nos ater apenas às EDOs ordinárias. Segunda classificação em relação à ordem. Basta você olhar para a maior derivada que aparece na equação. A maior derivada que aparecer na equação vai indicar a ordem dessa equação.
Então, se a maior derivada que aparece na equação é 1, você tem uma equação diferencial ordinária. Se a maior derivada que aparece é 5, você tem um... Desculpa. Se a maior derivada que aparece é 1, você tem uma equação de primeira ordem. Se a maior derivada que aparece é 5, você tem uma equação diferencial de quinta ordem. E assim vai. E aí, como eu acabei de explicar, é um pouco menos trivial a ideia da classificação quanto à linearidade. Isso daí dá um pouquinho mais de pano para manga. Tá bem? Ok. E aí a última coisa que eu queria que essa lista de exercícios explora, veja que é uma lista de exercícios simples, bobinha, mas que aborda um sem número de coisas que precisam ser entendidas. É por isso que eu gostaria que vocês fizessem essa lista de exercícios também, como uma atividade complementar, assim. A última coisa que essa lista explora é a questão do que é a solução de uma equação, tá bom? Quando você pega uma equação polinomial, deixa eu apagar aqui isso aqui agora, preciso de um pouquinho de espaço. Quando você pega uma equação polinomial do primeiro grau, por exemplo, sempre tem uma raiz, certo? Uma equação polinomial do segundo grau, por exemplo, pode ter 2 raízes, no máximo. Em geral, uma equação polinomial ou uma equação algébrica qualquer que a gente se depare, vai possuir sempre um número finito de raízes. No caso de uma equação diferencial ela possui infinitas soluções. E a maneira mais simples de vocês verem isso é considerar o exemplo mais bobo de uma equação diferencial ordinária. Deixa eu pegar a equação diferencial y' igual a 1. Isso é uma equação diferencial. Y aqui é uma função de x. E o que essa equação está dizendo? Olha, essa equação está dizendo que y é uma função cuja derivada é igual a 1. Como é que você resolve essa equação? A mais simples de todas, das mais simples de todas. Como é que a gente resolveria essa equação aqui? Enquanto vocês me respondem, eu tomo água. Y igual a x. E como é que você resolveu? Integrando. Integrando, certo? Então eu vou fazer uma pequena correção na resposta do colega. Quem foi que respondeu? Lucas. O Lucas. Vou fazer uma pequena correção. A integral da derivada da quem? Da y. A integral de 1 é igual a x mais uma constante c. Certo? Então, quantas soluções existem para essa equação diferencial linear de primeira ordem? Uma, 2. Quantas soluções existem para essa equação? Infinitas. Infinitas soluções. O que você tem aqui não é uma solução, é uma família de soluções. Uma família de soluções que depende desse parâmetro C, que aparece aqui, desse parâmetro livre. Então, a solução que a gente chama de solução geral da EDO, ela é sempre uma família de funções. E ela vai depender de quantos parâmetros for a ordem da EDO. Se a EDO é de primeira ordem, a família de soluções depende de um parâmetro. Se a EDO é de segunda ordem, a família de soluções vai depender de 2 parâmetros, e assim sucessivamente. E, novamente, um exemplo simples explica isso para nós. Se eu agora quisesse resolver a EDO, y duas linhas igual a 1. Como é que você resolveria essa EDO, Lucas? Você que me respondeu anteriormente. De novo, por integração, né, gente? Veja, vou integrar essa equação. Qual é o resultado da integral da derivada segunda? X mais constante. X mais constante, depois tem mais outra. Não, calma. A integral da derivada segunda é igual a quem? Se eu faço esse cálculo aqui, ó, integral de y duas linhas, dy. Isso aqui é igual a quem? x2 sobre 2
mais Não, XC mais C? não. Calma, calma. Eu não quero a resposta final, não. Eu estou te perguntando se eu uso o teorema fundamental do cálculo para fazer essa conta aqui. Qual é o resultado disso? Esquece o 1 aqui. Qual é a integral da derivada segunda, pessoal? A integral da derivada primeira é a própria y, ou seja, a integral da derivada é a função que você derivou. A integral da derivada segunda vai ser igual a quem? Ah, tá. Primeira integral. A primeira derivada. A primeira derivada, perdão, confundi os nomes. A integral da derivada segunda é a primeira derivada. Por quê? Porque se eu derivo essa função aqui, eu obtenho y duas linhas. Então, se você usa a integração para resolver esse problema, a integral da derivada segunda é a derivada primeira. Então, a derivada primeira vai ser igual... Agora sim, vamos continuar. A integral da derivada segunda é a derivada primeira. Então, agora vamos continuar. A integral de 1 vai ser x mais uma constante c. E agora, como é que eu obtenho y? Basta integrar isso daqui de novo. Integrando de novo, a integral da derivada primeira vai dar a própria função. Do lado de cá vai dar o quê? A integral de x, dá x ao quadrado sobre 2, mais a integral de c vai dar cx, mais uma outra constante k, que você está integrando duas vezes. Quando você integra duas vezes, aparecem duas constantes. Então, a solução dessa EDO de segunda ordem é uma família de funções que dependem de dois parâmetros constantes. E assim sucessivamente, pessoal. A solução geral de uma equação de ordem 3 vai ser uma família de funções que depende de três parâmetros constantes. A solução geral de uma EDO de ordem n vai ser uma família de funções que depende de n parâmetros constantes. Tá bem? Tá claro isso? Essa coisa da solução geral? Para mim, sim. Beleza. E aí, então, quando você especifica um valor para essas constantes, você tem o que a gente chama de uma solução particular. Tá? Então, por exemplo, y igual a x é uma solução particular dessa EDO. Y igual a x menos 2 é uma solução particular dessa EDO. Tá? Se, por exemplo, eu dissesse para você que, além de y' ser igual a 1, y de 0 tem que ser igual a 2, você vai determinar o valor de c constante para que essa condição seja satisfeita. Se y de 0 é igual a 2, impõe essa condição. 2 tem que ser igual a y de 0, mais y de 0, por essa expressão, vai ser 0 mais c. Portanto, a constante c igual a 2. E aí, então, você encontrou a solução agora única para o problema que você tinha proposto. Y de x é igual a x mais 2. Isso daqui é uma função que é solução dessa EDO e que satisfaz a essa condição. Essa condição aqui é chamada condição inicial. E quando você junta a EDO com uma condição inicial, você tem o que a gente chama de um problema de valor inicial, um PVI. Bom, tem vários exercícios na lista que eu passei para vocês falando de PVI. Tá? O que é um PVI? Um PVI é uma equação, uma EDO, com uma condição inicial dada. Para uma EDO de primeira ordem, você tem uma condição inicial. Para uma EDO de segunda ordem, duas condições iniciais e assim sucessivamente também. Tá ok? Beleza, gente? Beleza. Agora, uma pergunta que esses exercícios fazem é a seguinte. Olha para a EDO e responda se essa função é ou não solução da EDO. O que você deve fazer? Bom, eu ainda não sei resolver essa equação, mas eu sei testar se essa função é solução da equação. O que eu devo fazer? Eu vou calcular as derivadas que aparecerem aqui na equação e substituir.
Se ao substituir a função y e suas derivadas, a identidade for verificada, então a equação a função é solução da EDO. Tá? Então, verificar se uma função ou uma família de funções é solução de uma EDO é o processo de você testar essa função na equação. Ela deve satisfazer a equação no sentido de que, ao substituir a função dada na EDO, a identidade é verificada. Tá? Então, a última etapa desse exercício após a classificação é você verificar se essas funções que são dadas são soluções da EDO. Uma coisa importante nesse exemplo 3, veja, no exemplo 1, 2 e 4, a função y é dada explicitamente, tá vendo? Y é igual a uma expressão que depende só da variável livre. Nos 3 exemplos, 1, 2 e 4. Agora, nesse exemplo 3, nesse exercício 3, a expressão não é explícita. Eu não tenho aqui y igual. Algum aluno mais desavisado poderia até dizer assim, mas eu posso escrever que y é igual a x, igual a menos x, menos a exponencial de xy. Mas você não explicitou, porque aqui você tem o y ainda aparecendo. Então, não adianta, você não consegue explicitar aqui. Como é que você faz aqui, então? Já que essa equação aqui é uma equação implícita, você usa derivação implícita. Tá? Usa derivação implícita para calcular a derivada y'. E substitui aqui na equação e verifica se a identidade vai ou não ser satisfeita. Tá bem? Ok, pessoal? Beleza. Perguntas a respeito dessa listinha de exercícios que eu discuti aqui com vocês, gente? Alguma coisa que vocês queriam ainda questionar a respeito disso? Não? Tá. Então, assim, das coisas que eu obrigatoriamente gostaria de falar para vocês hoje, eu esgotei. Eram essas as colocações que eu gostaria de fazer, porque eu acho que era alguma coisa que eu não consegui cobrar na lista de exercícios, então vocês não vão se deparar com essa dificuldade da classificação, do teste se é ou não solução. Então eu quis realmente passar aqui para vocês. Todo o restante que eu considero bastante importante foi abordado nos vídeos, tá? E de qualquer forma, todo o conteúdo está naqueles apontamentos de material que eu pedi para vocês estudarem lá, sessões 1.1, 1.2 e 1.3. Então, na hora que vocês estiverem pegando, assistindo aos vídeos, é importante ler o material didático, tá, gente? Não se atenham, quando vocês estiverem estudando, apenas assistir aos vídeos. Você tem que botar a mão na massa mesmo, tá? Tem que ler o material, tentar ver os exemplos, resolver exercícios. Isso é extremamente importante para o aprendizado de vocês. Tá? Professor, ativa o mudo do Nicolas aí, que tá chiando aqui. E outra coisa é que a Cecília, ela fez uma pergunta no chat. A Cecília acho que ela tá sem microfone. Cecília, não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que acontece? A equação pode não ser igual a zero, tá? Deixa eu abrir Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu continuo projetando aqui. Imagina o seguinte, essa equação aqui, o exemplo 3, eu poderia reescrevê-lo. Poderia reescrevê-lo assim, quer ver? Poderia reescrevê-lo assim, ó. Vou pegar Não, nem precisa ser o exemplo 3, ó. O exemplo 4 aqui, tá vendo? Não vai ser igual a zero. Quando você substituir y' e y aqui, tem que dar t quadrado. Então, vamos fazer esse teste nesse exemplo aqui, por exemplo, para você entender. Qual seria a derivada da função y? A derivada da função y aqui seria 3 mais 2t, certo?
Então, eu vou pegar agora e vou substituir nessa expressão t vezes y'. Y' é 3 menos, 3 mais, desculpa, 2t. Menos y. Quem é y? Y é 3t mais t ao quadrado. Então, veja, Cecília. Cecília é o nome da minha filha, Cecília. Ela estava aqui ainda agora, fazendo bagunça. Então, olha só. Você pegou a expressão à esquerda e substituiu o y' e o y dado. Quanto é que dá isso daqui? Vai dar 3t menos 3t. 3t menos 3t dá 0. Beleza. E aqui vai dar 2t ao quadrado, t vezes 2t dá 2t ao quadrado, menos t ao quadrado. Isso daqui, então, vai resultar igual a t quadrado. Então, nesse caso, não foi igual a 0. Vai depender da equação em si, tá, Cecília? Então, por exemplo, se ao invés de 3t mais t quadrado fosse 3t menos t quadrado, aí aqui ficaria menos 2t. Então, ficaria menos 2t menos t quadrado daria menos 3t ao quadrado. E menos 3t ao quadrado é diferente de t ao quadrado. Então, se aqui, ao invés de mais, se aqui fosse menos, a função não seria a solução da EDO. Entendeu? De nada. Eu também acho o nome muito lindo. Ô Cecília, você é a Cecília que já fez já fez disciplina comigo? Ou é outra Cecília? Porque eu já tive uma aluna chamada Cecília. Ah, tá. A Cecília era da engenharia de transporte. A outra Cecília. Você é de que curso? Ah, da civil. Então é definitivamente outra. Pessoal, mais dúvidas? Peraí, como é que é? Ah, agora que eu vi umas coisas, derivação negativa seria a integração, N, duas linhas, sim, acredito que sim, linear. Ah, não, é umas coisas lá para cima. Bom, pessoal, então se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui essa nossa conversa de hoje, tá? Reforço aí, pessoal, o apelo para a maneira de estudar, tá, gente? Não se atenham apenas aos vídeos, tá? Os vídeos são importantes porque eles vão trazer um melhor entendimento daquilo que vocês estiverem lendo, estudando, tentando resolver exercícios. É extremamente importante, tá? Só uma observação, eu hoje não publiquei mais nada de estudo dirigido para a próxima semana, porque, na verdade, todo o material que eu tinha para essa semana e para a semana que vem, eu já tinha publicado semana passada, na sexta-feira passada. Eu me equivoquei com o andar da carruagem e postei tudo de uma vez, tá? Então, o estudo dirigido dessa semana continua sendo aquele material que eu tinha disponibilizado na sexta-feira passada. E aí, na quarta-feira da semana que vem, a gente continua discutindo essas coisas sobre as EDO, sobre a introdução às EDOs. A introdução eu acho que a gente já esgotou tudo aqui hoje. Mas aí na próxima semana, vocês já vão estar de posse da lista de exercícios, né? Eu disponibilizei hoje para vocês. E aí então vocês vão poder estar com dúvidas a respeito de como resolver as equações, já as equações lineares e as equações separáveis. Na quarta-feira a gente discute sobre isso. E em relação à lista de exercícios que eu postei, eu não sei se eu mencionei isso agora, nessa aula ou na aula anterior,
mas vou falar de novo. E me desculpem se eu for redundante, se eu já tiver dito a vocês. A lista de exercícios, ela está lá. Eu disponibilizei a lista com 2 possibilidades de resolução. Vocês têm 2 chances. Cada uma dessas 2 chances tem 4 horas de duração. Mas eu também disponibilizei para vocês o PDF com os exercícios todos da lista. E vocês podem, então, baixar esse PDF, tentar resolver a lista de exercícios, e depois que você tiver resolvido no papel, você entra lá só para marcar as respostas, tá? Eu acho que isso talvez seja a melhor alternativa para aquela questão que a gente tinha conversado na aula passada sobre o prazo, né? Porque, em geral, era uma tentativa com espaço curto de tempo. Então, a lista de exercícios está disponível por 7 dias. Eu disponibilizei hoje, ela fica disponível até sexta-feira da semana que vem para vocês resolverem. E vocês podem, vocês têm 2 alternativas. A nota da lista vai ser sempre relativa à última tentativa que você fizer, tá bom? Então, se você tentou a primeira vez, né, viu que tem algo errado, você tem uma segunda chance para corrigir, por exemplo. Tá joia? Beleza. Bom, pessoal, então é isso. Uma boa noite para vocês todos. Bom descanso, bons estudos, tá? Um abraço e até a próxima quarta-feira. Boa noite, professor. Bom final de semana até quarta-feira. Bom fim de semana, gente. Boa noite, pessoal. Bom Boa fim de noite. semana.